Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo. Eu quero dizer para você que não é nosso seguidor, que se Deus está te dando um chamado, vai fazer. Porque Deus precisa de pessoas para fazer a palavra. Veja bem, a pastora Juliane estava aqui antes, eu amo a palavra dela. Só que a palavra dela é diferente da minha. Só que a minha palavra pega um pedaço da população, a palavra dela pega outro, a palavra do André pega outro, ou seja, todos juntos nós somos a igreja de Cristo. E Cristo precisa de todo mundo. Cristo não quer ter um corpo imperfeito. Se ele te separou, ele quer que você esteja trabalhando. Ele quer que você esteja dando frutos. Então, assim, o que as pessoas elas ficam muito preocupadas, André? Eu sou salvo. Irmão, tu é salvo pela graça. A graça te salva e quando a gente chegar lá em cima, a gente está salvo e não tem justificação. É Deus, é Jesus, obrigado, misericórdia, graça. Por isso que o nosso ministério se chama Jesus, porque o nome dele é que tem que estar na parede. O nome mais forte do planeta Terra é Jesus. Só que ele também fala em João, eu sou a videira e você é um ramo que está enxertado na videira. E se você não estiver dando frutos, o Pai vai te arrancar da videira. Mas o que é fruto? Fruto é você fazer o teu chamado. Legal. Aí as pessoas pensam assim, tá, e se eu estiver dando fruto? Irmão, se tu estiver dando fruto, Deus vai vir e vai continuar te podando. Porque a palavra do evangelho, ela é um eterno caminhar para melhora. A gente tem que lembrar, André, que nós somos pecadores. Eu gosto de falar com as pessoas num nível tipo o cara do alcoólico, sabe? Sim. O cara, a primeira coisa para ele parar de beber, ele tem que dizer, eu bebo. Eu tem que tenho um reconhecer. problema. Isso. Exato. Então, nós, filhos de Deus, nós temos que reconhecer que nós somos filhos de Deus. Só que nós temos que reconhecer que nós temos tendência à maldade desde a infância. E que nós somos pecadores. Quando a gente coloca isso no nosso coração, a gente para de julgar o irmão. É aqui que mora a questão. Porque a gente fica se preocupando no mundo de, o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, o ciclano faz outro. Irmão, te preocupa com o teu caminhar. Come da palavra, bebe da seiva da videira e melhora dia após dia. Mas pastor, esquece o fulano, irmão. Mas eu fiz tal coisa e o fulano não. Irmão, não queira a retribuição do mundo, queira a retribuição de Deus. Faça as coisas porque Deus pediu. Cumpra os princípios porque Deus quer isso. Deus quer isso. Você está entendendo que essa é a grande diferença quando você diz, eu sou pecador. Não, mas isso não é desculpa para eu continuar pecando. Mas eu sou ser humano, falho. Então todos os dias eu tenho que lembrar que eu tenho uma falha e que eu vou me policiar para não pecar. Essa que é a diferença de um filho de Deus, de um seguidor de Cristo, que todos os dias trilha o caminho de Jesus. Porque é muito fácil a gente levantar e dizer, hoje eu sou perfeito. Não é perfeito, irmão. Ninguém é. A gente tropeça todos os dias. Essa que é a diferença. E aí a gente vai buscar seguir o princípio. Quando eu me converti, Deus me mostrou algumas coisas. Eu tive na frente de um hospital, uma rajada aqui, eu disse, tá bom, senhor. Eu entendi, eu tô tendo um ataque, vou entrar nessa porcaria. E eu nunca tive doença, e agora que eu me converti, eu vou ter isso, senhor. Eu vou entrar ali, eu vou ficar 3 semanas internado, vou fazer ponte safena, vou ter que parar de treinar, que eu gosto de treinar pesado, eu vou ter que levar uma vida... Eu disse, não, senhor. Eu disse, eu tô fazendo alguma coisa errada. Agora que eu me converti de verdade, entreguei a minha vida a Cristo, eu vou ter um problema de saúde grave? Eu digo, não, senhor, não, eu não me conformei. Não aceitou. Entrei dentro do carro, voltei, cara, e a dor aqui, fui pra palavra, fui pro joelho e disse, senhor, me mostra. E aí ele me mostrou 2 princípios. Me mostrou primeiro o princípio da longevidade e me mostrou o princípio da saúde. Você sabe me dizer qual é o princípio da longevidade, André? Qual é o princípio da longevidade? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Para que seus dias se prolonguem na terra. Perfeito. Você está entendendo que as pessoas estão morrendo cedo e não sabem por quê? Eu digo, irmão, se tu não honrar pai e mãe, tu pode botar o joelho no chão e ficar cotoco de tanto orar que Deus vai ter que te matar. Porque é a palavra dele.
Ele falou, honra pai e mãe, para que tu seus tenha dias- longos dias na vida. Então tu Exato. fica desonrando pai e mãe. E olha como é importante esse princípio. Foi falado no Velho Testamento e foi falado no Novo Testamento. E Paulo acrescenta, para que tudo te corra bem na terra, e te diz que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo pega o mandamento, honra pai e mãe, para que tu tenha te prolongue os dias na terra, e ainda coloca, olha, além disso, tu honrando pai e mãe, eu vou te dar uma vida Longa. tranquila. Sim. Nós vamos ter problemas, mas os problemas vão vir e vão ir embora. Uhum. Agora eu te digo o seguinte, e o princípio da saúde, qual é? O princípio da saúde. Alegria. Um fruto do Espírito Santo. A alegria, então, na sua visão, a alegria ela é o Na princípio minha da visão, saúde. eu não tenho visão. Eu leio a Bíblia. Uhum. Se tu não tem alegria, tu é uma pessoa amargurada. Se tu é amargurado, até os ossos te secam. Tá na palavra. André, eu não tenho visão. Eu não tenho mais... Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Certo. E aceitei como meu Senhor. Uhum. Eu, aceitando Ele como Senhor, eu peguei toda a minha vontade, todo o meu entendimento, coloquei aos pés dele e disse, eu não quero mais ter. Eu sou teu servo. Eu quero ser teu escravo. Então, manda em mim. Então, para mim, o que que tem? Tem a Bíblia. Mas tu não tem entendimento da Bíblia? Não. Eu vou escrever por quê? Porque você entende que eu te fiz essa pergunta e eu faço essa pergunta para todo mundo, André. E as pessoas não conseguem ligar assim. Longevidade. Longevidade, honra pai e mãe. Saúde. Alegria. Alegria. Porque se tu não tiver alegria, tu é uma pessoa amargurada. E a amargura te seca até os ossos. E eu gosto de brincar com as mulheres, que eu sempre falo, e a pastora fica no veneno comigo. Eu digo, o botox de Deus qual é? O botox de Deus. Alegria. Alegria. A alegria formoseia o rosto. Um coração alegre formoseia o rosto. Você entende que o seguidor de Cristo, ele não entende a palavra de uma maneira operacional? Porque na Bíblia está o jeito que nós temos que viver. E essa é a diferença. Se a gente entende que o jeito que a gente tem que viver está escrito na Bíblia, quando eu tiver um problema, eu vou na Bíblia procurar a solução. E olha como honrar pai e mãe é importante para Deus. Nós temos esse mandamento no Velho Testamento. Nós temos esse mandamento no Novo Testamento. E qual foi o primeiro milagre de Jesus? Festa de casamento, acabou o vinho. Maria, a mãe de Jesus, chama Jesus. Filho, acabou o vinho. O que que Jesus falou? Eu resolvo? Deixa comigo? Não, ele falou, o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Opa! Maria chama Jesus porque provavelmente ele já tinha feito ou essa transformação ou outras parecidas. Ela sabia que ele ia resolver. Maria é a mãe do Filho de Deus. Mas Maria é a mãe. Jesus, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Maria olha para Jesus e diz, por favor, o que ela faz? Ela vira para os outros e diz, obedece o que ele pediu, vira as costas e vai embora. Por quê? Porque ela sabe que o filho vai fazer porque ela é mãe e ele jamais vai desonrar ela na frente dos outros. Você entende que Deus, e eu entendo isso aí com um pouco de liberalidade, que Deus disse para Jesus assim, teu ministério começa daqui a uma semana, daqui a 6 meses, para que ele tenha essa surpresa de dizer, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. E logo na sequência ele honra a mãe, que é para deixar marcado para nós, seres humanos, a importância para Deus da gente honrar pai e mãe. E aí nós temos lá no ministério, na quarta-feira está sensacional, que Deus está mandando uma juventude maravilhosa. E é óbvio que existem jovens que têm os pais que às vezes estão nervosos e acabam sendo injustos com os filhos. Assim como o filho tem que honrar pai e mãe, o pai e a mãe têm que honrar o filho. O pai e a mãe têm que honrar o filho. Tá na Bíblia. Então o que acontece? A gente chega ali, o Espírito Santo fala, olha, aquele menino está sofrendo um abuso, porque o pai está machucando, está batendo, está xingando. Ou seja, qual é o conselho que a gente dá para eles? Honra pai e mãe.
Porque, André, não adianta um filho, não adianta um pai. Eu sempre digo para todo mundo, não adianta você sentar com as pessoas para conversar, meu irmão. Quem muda é o Espírito Santo. Quem muda é o Espírito Santo. Então, a gente tem testemunho de filho que começou a honrar pai e mãe, mesmo pai que é injusto, mesmo mãe que é injusta. E, André, quando tu cumpre o princípio, as coisas se cumprem na tua vida de maneira rápida. Porque Deus, às vezes, precisa esperar um tempo gigantesco para a gente aprender, e, às vezes, Deus precisa esperar um tempo gigantesco para a gente se alinhar. Eu ouvi uma frase essa semana, que ela era basicamente assim, na verdade um convidado aqui do podcast ele falou, quem quebra princípios, por eles será quebrado. Você Perfeito. concorda? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, se você não ajoelhar por bem para frente, tu vai ajoelhar por mal para trás. Não tem como, porque a palavra de Deus se cumpre. Deus não é fiel a mim nem a ti, Deus é fiel à palavra dele. E se ele soltou a palavra, ele não pode voltar atrás. Ele não é filho do homem. Ele precisa cumprir a palavra dele. Então, se ele falou o seguinte, honra pai e mãe para que tu tenha vida longa na terra, tu pode ser um santo, meu irmão. Se tu não perdoar teu pai ou tua mãe, tu vai acabar tendo problema e vai acabar morrendo cedo. Sim. Se você não for uma pessoa que tem alegria no coração, você vai... Olha só que coisa maluca. Por que Deus me deu esses 2 mandamentos? Me deu esses 2 princípios? Porque eu conheci pessoas que tinham uma saúde e de um belo dia morreram. Aí você vai investigar, o cara era alegre, mas ele vivia desonrando o pai e a mãe dele. Agora, ao contrário também existe. Pessoas tristes, rancorosas, que têm uma vida de doença, mas ela não morre. Ela vai para o hospital e volta. Aí você vai ver, ela honra pai e mãe, mas é uma pessoa triste, amargurada, que está presa num pecado, que está presa numa coisa atrasada. Alguém fez alguma coisa 30 anos atrás, ela está lá remoendo aquilo. A saúde da pessoa é uma desgraça, a vida não anda. Só que como ela honra pai e mãe, ficam os 2 definhando. Então, por isso que eu digo para as pessoas, antes da gente ficar orando, Mateus fala, orai mal, por isso que não recebe. Se Jesus entregou para nós, irmão, se tu tá orando errado, é por isso que tu não vai receber. Então, o que eu faço sempre? Eu vou primeiro buscar o princípio. O princípio, sim. Segundo, eu oro, mas eu já coloco, Deus, faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus sempre é mais completa do que a minha. A vontade de Deus sempre é melhor do que a minha. O que Ele quer para mim é muito maior do que eu consigo imaginar. É muito acima.